Olá, seja bem-vindo ao programa Diálogos. Por aqui você vai encontrar uma conversa sincera, clara e honesta sobre os anseios mais profundos do coração humano. E aí nós estaremos percorrendo nesse programa sobre as diversas áreas das ciências humanas. E algumas delas, como filosofia, comunicação, literatura. E no episódio de hoje nós conversaremos um pouco sobre a psicologia. Eu sou Andriele Medeiros, missionária, psicóloga clínica e apaixonada pelos estudos da existência humana e do seu cuidado. E eu estou aqui com Iane Felinto, doutora em psicologia pela UFRN, e Daniele Cajazeiras, mestre em psicologia e doutoranda em ciências da religião. Bem-vindas, Daniele e Iane. É um prazer ter vocês aqui conosco no programa Diálogos. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Andri. É um prazer. E aí, para este momento, o nosso tema se chama Contribuições da Psicologia para o Homem de Hoje. E aí eu começaria, antes de tudo, perguntando para as duas, para vocês, segundo a abordagem da psicologia, a gente sabe que a psicologia é uma ciência múltipla, então tem vários modos de apreensão do conhecimento, mas para cada uma, e já falando de como vocês apreendem o homem, como vocês percebem o homem, quem é esse homem? Tá? Iane, você poderia começar? Assim, essa é uma pergunta difícil, porque, como você mesmo colocou, existem vários modos de compreender o homem, Na verdade, a filosofia trabalhou ao longo da história da humanidade e até hoje está aí trabalhando para entender o que é o ser, o que é o homem, tentando dar respostas, as ciências positivas também, positivistas, tentando ver como é que funciona esse homem. Mas, assim, a compreensão de homem que eu considero mais completa, essa compreensão desse homem enquanto ser único, individual, mas um individual que se coloca em relação, o ser humano, o homem está sempre em relação, e é um homem enquanto ser de muitas dimensões, o homem que é considerado biologicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente. E apesar de ter todas essas dimensões no seu modo de ser, ele é único, então não é dividido. Nós dividimos para compreender melhor, mas o homem ele é uma unidade. Unidade nessa pluralidade de dimensões, e ele é essa relação, é esse ser que está no mundo, sempre em relação com o mundo, sempre em relação com as pessoas, com as coisas. É um ser histórico, não tem como falar do homem sem pensar nesse homem que é histórico. Nós somos frutos da história e nós fazemos a história, E somos esse ser composto pelos traços divinos, Porque essa diferença, de saber que nós existimos, que é própria do homem, é um traço de Deus em nós, como filhos de Deus, Muito obrigada, Iane, pela contribuição riquíssima. E Daniele, para você, quem é esse homem? Sim, então, antes de mais nada, é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, eu vou falar baseada na logoterapia, que é a minha abordagem, a minha visão de homem, de Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem, mas Viktor Frankl foi um psiquiatra, neurologista, que criou a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E ele fala que o homem é um ser em busca de sentido. O que move o homem, a motivação primária do homem é a busca pelo sentido. É tanto que ele usa aquela frase de Nietzsche, Nietzsche coloca na interrogação. O homem suporta qualquer... O homem que tem um porquê da vida suporta qualquer como, E aí Frankl tira a interrogação e bota: o homem que tem um para que viver na vida suporta qualquer como, Ou seja, ele diz que o homem que tem sentido de vida suporta as intempéries da vida. Então, o homem é esse ser que tem liberdade e responsabilidade, Nós somos livres, o homem é um ser livre, apesar dos condicionamentos que nós temos, a nossa hereditariedade, a nossa genética, a nossa história de vida, a nossa educação, os nossos condicionamentos culturais, sociais, Então, apesar das nossas condicionantes, os nossos condicionantes, nós somos livres. O homem pode sempre decidir, diante dos condicionantes de sua vida, ele pode sempre decidir que pessoa ele quer tornar-se a cada momento. E nós somos livres, o homem é livre para ser responsável.
Então, dois aspectos que caracterizam muito o homem é a liberdade e a responsabilidade, né? Nós somos livres para respondermos à vida, para vivermos a vida enquanto missão. Vitor Frankl fala muito disso, né? A vida enquanto missão. Então, nós, com a nossa vida, com a nossa ação, nós temos que responder à vida. E uma outra característica importante que eu queria destacar sobre o homem seria a capacidade de autotranscendência. Ou seja, o homem pode transcender a si mesmo. O homem pode sair de si, dentre os seres, né, que existem no mundo, né, o homem é esse ser capaz de sair de si para encontrar sentido de vida, de dar-se a alguém, de entregar-se a uma missão, de amar alguém. Então o homem tem essa capacidade de autotranscendência. E quando ele se autotranscende, aí ele encontra a realização. Né? Quando ele sai de si para realizar sentido de vida, sempre fora do mundo, ele encontra a sua autorrealização. Né? A autorrealização do homem não está nele mesmo, assim, em olhar somente para o seu próprio umbigo, mas está em sair de si, na autotranscendência. Quando ele olha para fora, quando ele busca sentido, ele encontra como efeito colateral a autorrealização. Então o homem é esse ser que tem em comum com os animais e as plantas o quê? O seu corpo, né? As plantas, os animais, e o homem tem corpo. Que tem em comum com os animais a sua dimensão psíquica, né? O animalzinho tem a psicologia animal, né? E o homem também tem a sua dimensão psíquica. Mas somente o homem tem a sua dimensão espiritual. São essas três dimensões que o homem tem, né? Dimensão corporal, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual ou noética, né? Que é aquilo que há de mais elevado no homem, que também inclui a religiosidade do homem. Mas a dimensão espiritual para Frankl, ou dimensão noética, é sempre a religiosidade, a ética, a estética, a compreensão dos valores, aquilo que há de mais elevado no homem, que caracteriza o homem como o homem, que o diferencia dos outros seres, né? É essa dimensão noética ou espiritual. Então, resumindo, né, essa é a minha visão de homem, né, a visão da logoterapia. Muito obrigada, Daniele. E aí, gente, nós podemos perceber nessa compreensão tão profunda sobre a existência humana, sobre o homem, de duas visões da psicologia humanista, né? Uma, a psicologia da logoterapia, pela lente da logoterapia, e a outra pela fenomenologia existencial. E aí, falando desse homem, o tema do nosso diálogo hoje é as contribuições da psicologia no tempo de hoje. E aí, eu gostaria muito de perguntar para vocês como é que vocês compreendem o mundo contemporâneo, esse tempo de hoje que a gente está vivendo. Se a gente fala do homem de hoje, a gente sabe que esse homem é delimitado por um tempo, né? Quais atravessamentos desse contemporâneo para esse homem? Quando a gente fala de contemporaneidade, a gente tem escutado muito essa palavra, né? Contemporaneidade. Se você for pegar no dicionário, você vai ver que contemporâneo significa algo que coexiste, né? Porém, o que a gente tem percebido, né, enquanto estudo sobre a contemporaneidade, é que a gente sai um pouco do significado de contemporâneo, né, enquanto algo atual, moderno, né, que a gente sempre utiliza, né, como sinônimo às vezes, para entrar muito mais no conceito do que é contemporaneidade, né, algo muito mais amplo, né, que diz de uma ontologia, diz de um tempo que nós vivemos, de um modo de ser do homem no mundo, muito mais virtualizado, muito mais voltado para as questões técnicas, né? Esse homem que busca uma produtividade, né? Como se a técnica fosse dar conta de muitas coisas ou de tudo, né? Quando a gente tem percebido que não é assim, né? Heidegger, por exemplo, aí André falou de onde eu falo, né? Eu falo da área mais da fenomenologia, né? Então, assim, o Heidegger vai nos trazer sobre a era da técnica, que é esse tempo que nós vivemos, né? Em que tudo precisa ser produtivo. Temos que dar respostas e ter respostas para tudo. A verdade é muito relativizada, né? E acaba que a gente vai vivendo meio que um pessimismo cético, né? A gente acha que o hoje dá conta de tudo, é suficiente, naquela visão do carpe diem mesmo, né? De aproveita o dia, não no sentido de amar hoje, se doar hoje, mas no sentido de realmente eu só tenho hoje para sentir prazer, eu só tenho hoje para aproveitar. Né? E ao mesmo tempo a gente vai vivendo um otimismo ingênuo, né? Que é essa visão de que eu posso produzir, planejar estrategicamente o meu futuro e vai ser o suficiente para mim. Ou é o meu presente demais, ou é o meu futuro demais,
né, achando que eu consigo, por exemplo, produzir e ter ali algo guardado para que dê conta da minha vida toda. Isso vai gerando em nós muitas inseguranças, porque os nossos valores de base, né, eles começam a ser relativizados, a própria verdade, né, a nossa fé, por exemplo, a espiritualidade, né, tudo que é valor de base, tudo que é alicerce para nós, ele vai sendo relativizado e a gente vai ficando inseguro, instável, né, as questões simples que fazem parte da existência humana, como o sofrimento, como a dor, né, como a experiência do envelhecimento, tudo isso que compõe a nossa vida, passa a ser banalizado e nós tentamos, às vezes, excluir. Vivemos sempre nesse movimento de buscar o prazer, né, nesse tempo da contemporaneidade. O prazer, o consumismo, o relativismo, né, a imagem, a gente vê muito nas redes sociais hoje, às vezes, uma imagem do belo, quando, na verdade, por trás não é o real, né, sempre a necessidade de passar, de aparentar que está tudo perfeito, que está tudo bem, como se a gente não fizesse parte da existência, mas faz, né? Então a contemporaneidade tem um pouco disso, né? De querer abolir, né? Deixar para lá ou mesmo abafar o que é próprio da condição humana, a angústia, o sofrimento, né? O envelhecimento, né? A condição de não conseguir possuir tudo, porque nós nunca vamos possuir tudo, né? Então tem um pouco disso aí. E aí vai atravessando a vida da humanidade e nós vamos sentindo aí o que a gente tem falado tanto hoje em dia, né? Quando se fala da sociedade do cansaço, sociedade do consumo, modernidade líquida, às vezes a gente fala de pós-modernidade ou até hipermodernidade, né? Esse tempo que a gente está vivendo, tudo é acelerado demais e todo mundo está cansado. Uhum. E até mesmo o excesso de tecnologias, ele trouxe para o homem a noção de que ele controla tudo, né? O avanço da medicina também dá ao homem a sensação de que ele realmente tem o poder sobre tudo. E a gente sabe que esse homem, ele não controla tudo, né? Inclusive, tem vários autores que afirmam que a raiz da ansiedade, né, que é um mal do século, vem dessa necessidade de controlar o incontrolável, a própria vida, né? A vida a gente não controla. A própria pandemia do Covid-19 nos denuncia isso. Denuncia que a gente não tem um controle sobre a vida, sobre a saúde, sobre o trabalho e as demais circunstâncias da própria vida. Então, realmente é um tempo que nos atravessa ainda e produz imensos sofrimentos, né? E aí, a próxima pergunta, eu gostaria de perguntar para a Daniele como é que a contemporaneidade, né, esse tempo de hoje, atravessa esse homem produzindo esse sofrimento, né? Quais os sofrimentos, quais as enfermidades do homem de hoje? Então, vou usar ainda Viktor Frankl, né, que ele fala num texto, né, uma palestra que ele deu que diz assim, estará louca a nossa sociedade? E aí ele vai citando alguns sintomas do vazio existencial, né, do adoecimento no nosso tempo. Que são exatamente a depressão, a adicção e a agressão, né? São três coisas que na época dele já existiam e que hoje nós vemos bem pronunciado na nossa sociedade, né? Então, o homem que perdeu o sentido de vida, né? O homem que vive numa situação de vazio existencial, e aí, como consequência desse vazio, ele não encontra autorrealização, né? Como eu disse, que o homem encontra autorrealização quando ele realiza valores, quando ele encontra sentido de vida, quando ele sai de si, né, em vista de uma missão, ele encontra esse sentido de vida. Mas quando ele não sai, né, por algum motivo, ele teve essa capacidade de autotranscendência atrofiada, aí ele vai sofrer, né, a depressão, a adicção e a agressão. E a gente não precisa ir muito longe, né? A depressão é uma doença super comum, né, o mal do século chamado, né, junto com a ansiedade, né, e a ansiedade e a depressão elas são a face, né, da mesma moeda. Então a gente vê muito, né, a depressão assim galopante mesmo, né, sintomas altíssimos, né, sobretudo agora com a pandemia piorou bastante, né, a questão da ansiedade e depressão. A adicção nós podemos ver, né, assim não só a adicção de substâncias químicas, né, mas também a adicção de internet, né? Vocês falaram aí sobre internet, então tem até clínicas, né, especializadas em fazer o detox, né, das internets, porque existem pessoas hoje, né, adictas de internet, adictas de outras
questões, né, também. A adicção, ela pode ser não só química, mas ela também ela é emocional, né? E a adicção de comportamentos sexuais, né, de desregrados, né, adicção de jogo, enfim, existem vários tipos de adicção que nós podemos ver hoje na nossa sociedade. E a agressão, né? Também a gente não precisa ir muito longe, basta abrir a nossa televisão, abrir os noticiários no celular, a gente vê todo dia vários tipos de violência dentro da família, fora da família, né? Uma coisa assim bem galopante, né? Por quê? Porque o homem, ele vive essa situação de vazio, né? E a situação de vazio, ela gera doença, ela é adoecedora também, né? Então seria isso, né? E só complementando com as meninas, para quem não conhece, a logoterapia também ela é de base fenomenológica existencial, assim como as meninas, né, estudam. E a diferença que ela vem trazendo, não é nem diferença, a novidade, né? É exatamente essa autorrealização, que o homem encontra a autorrealização na autotranscendência. Né? Então, quando o homem transcende a si mesmo, ele encontra a sua autorrealização, mas quando ele não consegue se transcender, aí ele encontra o vazio existencial, aí ele entra numa situação de depressão, adicção e agressão tão comuns, né, na sociedade atual. Daniele, só pegando um gancho na sua fala, quando você traz a experiência dos sofrimentos do tempo de hoje. Eu queria que você comentasse um pouco de que modo o sofrimento, né, na sua concepção, ele se intensifica a levar a pessoa a pensamentos suicidas, a tentativas de suicídio. Na sua concepção, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Pois é, o suicídio ele é multifatorial, né? Não tem como a gente dizer, o suicídio é somente por causa da falta de sentido de vida, ou é por causa de um adoecimento. Assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, cada pessoa vai ter uma etiologia aí, né, da sua depressão e se vier a se agravar, né, de tentativas de suicídio ou de ideações suicidas. Então, assim, é multifatorial, né? Assim, já Viktor Frankl eu já dizia, e hoje também a gente percebe isso, né? Existem pessoas que às vezes atentam contra a própria vida, assim, do nada, no impulso, né? Nunca tentaram, nunca pensaram, né? Às vezes nem tem um histórico de depressão e às vezes atentam contra a própria vida, né? Existem pessoas que já têm um histórico de depressão, a depressão vai piorando e aí chega a ter ideação ou tentativa de suicídio, né? Mas uma coisa muito importante hoje é ajudar os jovens, né, e os adultos também, mas sobretudo os jovens que estão crescendo, a sofrer, né, porque o que a gente vê muito nas escolas é isso, os jovens às vezes chegam a se cortar, né, os jovens chegam a sofrer de uma forma totalmente doentia, né, as pessoas não sabem mais sofrer. Então, sofrer faz parte da nossa humanidade, né? Faz parte da nossa vida. Então, nós precisamos ajudar as pessoas a sofrerem. Por exemplo, aqui em Fortaleza, há uns anos atrás, teve um caso de uma adolescente que ela estava no celular, conversando com o namorado, terminou o namoro, né? Ele terminou o namoro com ela jogou o celular no chão e pulou do shopping, né? Assim, se matou, não tinha histórico nenhum, assim, de tentativa ou de uma depressão mais grave, né? Que os pais pudessem ter percebido, mas assim, no impulso, né, de não saber sofrer, tipo, acabou um namoro e já tirou a própria vida, né? Então é muito importante isso, a gente ajudar as pessoas a tolerarem a frustração, né? A lidarem com o sofrimento. Yane, eu queria rapidamente, né, que você também falasse um pouco do tema. Eu que sou uma grande admiradora do seu trabalho, né, o seu estudo sobre o suicídio, que foi a tese do seu doutorado. Me conta um pouco sobre como é que você percebe o suicídio nos tempos de hoje. Andriele, assim, eu lembro até que quando eu comecei a desenvolver o estudo sobre suicídio, eu tinha uma visão, né? E a nossa visão vai sempre se modificando, né? A Dani colocou muito bem, né, a questão da multifatoriedade no suicídio, né? E realmente é assim. A gente sempre procura uma causa para o suicídio. Acho que um dos maiores problemas está aí, né? Quando a gente descobre que uma pessoa tentou cometer suicídio, a gente quer descobrir a causa para resolver o problema, né? E não existe só uma causa. Né? São vários fatores que estão ali inseridos nesse fenômeno que é o suicídio, né? A experiência que eu tive durante a tese de doutorado foi de escutar pessoas que tentaram suicídio e que sobreviveram à tentativa, né? E uma coisa comum a essas falas dessas pessoas era que o grande questionamento delas era se valia a pena viver, né? Será que a vida vale a pena ser vivida? E eu acho que entra muito nessa dimensão do que Daniela também é colocando, da nossa dimensão
de sentido de vida, né, de missão, né, o ser humano que muitas vezes encontra dentro de si um grande vazio, né, sua missão, sentido de vida para fora, né, nesse movimento de saída. A gente tem se deparado muito, isso é em todas as idades, mas especialmente vem crescendo entre os jovens, né, a tentativa de suicídio, o próprio suicídio, né, e esses jovens que não estão encontrando mais sentido para viver, né, e precisam reencontrá-los. Eu tenho percebido muito que isso também está vinculado a essa questão que a Dani colocou do sofrimento. As pessoas que não sabem viver e muitas vezes também não conseguem ter o amparo necessário. Porque como o suicídio é um grande tabu ainda na nossa sociedade, né, então é difícil você conversar sobre suicídio, né? Ter espaços para falar sobre suicídio de forma aberta, perguntar para uma pessoa, por exemplo, você tentou cometer suicídio? Até chegar a essa pergunta às vezes é difícil, porque existe todo um mistério em volta da temática, e a gente precisa falar mais abertamente, né? Entender que esse fenômeno está aí desde toda a história da humanidade, e que hoje, nesse tempo, tem suas particularidades, precisa ser aprofundado, né? E principalmente nesse tempo o acolhimento. Nós estamos vivendo um tempo em que não existe esse acolhimento, né? Essa empatia, esse respeito, essa preocupação com o outro. A gente se encontra nesse tempo vivendo um grande isolamento, um individualismo tremendo, né? E a gente vai esquecendo de que nós nascemos e existimos para se relacionar, para estar com o outro, né? E eu acho que na medida em que nós vamos nos relacionando com o outro, cuidando do outro, nós vamos ajudando o outro nesse processo de encontrar o próprio sentido de viver. Muito obrigada pela grande contribuição. Realmente, o suicídio é um grande tabu nos tempos de hoje e é um assunto que precisa, sim, ser falado. E aí, eu queria perguntar, Daniele, para você, pedir que você respondesse o tema do nosso encontro, né? Quais as contribuições da psicologia para o tempo de hoje? Várias, né? Acredito que a psicologia tem muitas contribuições a dar, mas pensando algumas, né? Acho que trabalhar com a prevenção seria muito bom, né? Assim, antes das pessoas adoecerem, antes das pessoas chegarem a um nível de maior comprometimento, né, nas suas vidas e tal, chegar antes. Trabalhar na prevenção, né? Onde quer que o psicólogo esteja, na escola, sobretudo na escola. A escola, assim, é um campo, eu já fui psicóloga escolar, já trabalhei uns 3 anos, eu acho, na escola, e realmente é um campo vasto, enorme, da gente poder fazer uma prevenção, né, com os alunos. Mas na escola, na organização, né, nos CAPs, enfim, onde o psicólogo esteja, ele pode ir trabalhando com prevenção, né, prevenir o adoecimento das pessoas, né, estimular os aspectos saudáveis dela, né? Uma coisa que a logoterapia trabalha com os aspectos saudáveis, lógico, ela não fecha os olhos para os aspectos doentes, né? Para a questão mais doente da pessoa, mas ela trabalha com o aspecto saudável para que assim amplie os aspectos saudáveis dessa pessoa, a gente aproveite o que ela tem, né, de preservado, e aí digamos, os aspectos mais adoecidos vão diminuindo, né? Porque os aspectos saudáveis vão tomando forma, vão crescendo, né? Então, tentar trabalhar os aspectos saudáveis dos adolescentes, né? Uma coisa que a gente pode fazer também é orientar os pais, né? A gente estava falando de alguma coisa em relação a suicídio, né? Somente a Yane falou, e uma coisa que Viktor Frankl fala, outro logoterapeuta italiano, Daniele Bruzzoni, ele fala que a nossa sociedade, ela vive atualmente os códigos afetivos maternos, né? Estão em voga. E os códigos afetivos paternos, eles estão um pouco esquecidos. O que são os códigos afetivos maternos? É exatamente o acolhimento, né? Assim, colocar embaixo da asa, né? Você acolher, né? Dar uma ternura, um afeto para o seu filho. E os paternos são aqueles códigos que colocam a criança para frente, né? De autonomia, né, de conquistar o mundo, né? Então esses códigos estão um pouco perdidos. O que está acontecendo com as crianças? Elas estão sendo criadas tipo nessa bolinha, né? Então achando que elas são as únicas no mundo. Então perde a capacidade de autotranscendência, fica atrofiada a capacidade de sair de si, né? Então acho que o psicólogo pode ajudar aí nas famílias, né? Ajudando as famílias a recuperar os códigos paternos, não deixar os maternos. Mas uma família saudável precisa dos 2 códigos, né, para poder criar filhos saudáveis.
né? Então, resgatar os códigos afetivos paternos, né? De autonomia, de busca de sentido, é muito importante para ajudar as crianças, os jovens e futuramente adultos, né? A olharem para fora e saírem de si e serem mais fortes, né? E assim lidar com o sofrimento. E afinar a consciência, né, das pessoas, né? Porque é na consciência que o homem vai escolher, né, em outros aspectos, o que é que ele deve realizar, né? Qual é a missão dele, né? Dentre todas as possibilidades, que é o poder ser, né? Qual seria o dever ser, que é aquilo que deve ser realizado, né? Aquilo que deve vir à realidade. Então, ajudar as pessoas a afinarem a sua consciência, confrontá-la com valores, né? Assim, a gente podia passar a manhã toda, né? Que realmente falando o que a psicologia pode ajudar, né? Este homem, né? Eu acredito que essas três, assim, são, a meu ver, aqui digamos, acho que a gente mais poderia ajudar, né? Onde quer que o psicólogo esteja, né? Trabalhando na sua especificidade, né? Mas sempre tentar despertar, abrir, né? Afinar a consciência do homem. Por que eu disse que o logoterapeuta, ele é como se fosse o oftalmologista, né? Que abre mais a visão da pessoa. Então, ampliar a visão da pessoa para aspectos da vida dela que ela ainda não está vendo, e que ela pode, né, realizar, que ela pode fazer crescer, é muito importante, né? E vai fazer essa pessoa crescer bastante e crescer em maturidade, né? Crescer em doação, crescer em encontrar e realizar a missão dela, né? Que cada um de nós veio para esse mundo com uma missão, né? E a gente realiza quando realiza essa missão também. Iane, né? E você, gostaria que você respondesse também a pergunta do nosso Diálogos, né? Como é que a psicologia também pode contribuir para o tempo de hoje, para esse homem contemporâneo? Eu acho que a psicologia, ela já tem buscado auxiliar esse homem de diversas formas, né? Mas eu acho que o principal papel é fazer o homem se conhecer, né? Saber das potencialidades que ele tem, dos limites que ele tem, porque nós somos potencialidades e somos limites, nós somos essa caixinha cheia de potências, né, e de limites, e se conhecendo, como bem colocou também a colega, né, ter essa missão, entender sua missão no mundo, né, poder se desenvolver no mundo enquanto ser, se poder desenvolver bem nas relações, né, se compreender enquanto ser limitado, né, mas ao mesmo tempo potente de possibilidades, né? E aí a palavra possibilidade é muito importante porque quando se fecha uma porta, outras se abrem, né? E às vezes a gente só consegue olhar para a porta que se fecha, né? E eu acho que a psicologia vai nos ajudando a perceber que temos muitas portas, temos muitas possibilidades, né? Vai nos dando essa graça aí de olhar o mundo colorido, né? Olhar sobre uma nova ótica, uma nova visão, o colorido da vida, as cores, o sabor da vida. A gente está perdendo, principalmente nesse tempo em que a gente está vivendo tão intensamente as questões depressivas, ansiosas, né? A gente vai minimizando a nossa vida a coisas não tão importantes, quando a gente consegue ampliar através do olhar da psicologia, o olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre o sujeito, sobre o outro, esse olhar para fora, e aí bem cabe aqui a transcendência, né? Esse movimento de olhar para fora, né? Não só para si. É um olhar para si que me move para fora. Muito obrigada, meninas, pela contribuição, por esse diálogo tão intenso, tão profundo. Muito obrigada pelas reflexões e por terem acrescentado tanto. Obrigado também a você que esteve conosco nesse GTV. O programa Diálogos, ele é um projeto da comunidade Shalom em Natal. Se você quer assistir aos outros episódios, é só ficar ligado aqui na nossa rede social, @Shalom Natal. E já que a gente pôde falar tão bem sobre o homem, sobre o ser, sobre esse mundo de hoje, eu tenho um convite muito especial para você. Nos dias 12 e 13 desse mês, junho, nós estaremos no Seminário de Vida no Espírito Santo. É um evento online, gratuito, e eu gostaria muito de convidar você a experimentar mais desse contato mais íntimo com o ser através dos olhos de Deus, certo? Muito obrigada, Deus abençoe.